do livro dos profetas. Eu já fiz essa mensagem algumas vezes. E eu espero que Deus fale conosco nessa manhã, de coração, sinceramente. Eu quero que Ele fale mais comigo. O que é que Ele tem para me dizer? Porque o instrumento também recebe a mensagem. E ele, para tocar, ele tem que receber. No 6º ano do 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Com quem ele estava? Com quem Ezequiel estava? Com quem? Presta atenção no que nós estamos lendo. Com quem Ezequiel estava? Com quem? Os anciãos da casa de Judá. Veja que ali havia uma reunião. A Bíblia não diz o que estava, em que essa reunião tratava, do quê. Mas eles estavam ali reunidos. Ele diz, então, olhei e eis que a figura como de fogo, desde os seus lombos e dali para baixo, era fogo, e seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Então, quem ele estava vendo aí? Quem o profeta estava vendo? O profeta aí estava vendo o próprio Senhor Jesus. Se você pega esse texto, vai lá para o livro do Apocalipse, você vai ver no 1º capítulo, quando João descreve a figura de Jesus, tendo exatamente essas características. Estendeu dali a semelhança de uma mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém. Para onde ele foi? Preste atenção a essas coisas. Levou para Jerusalém, em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada uma imagem dos ciúmes que provoca ao ciúme de Deus. Era para ter uma imagem na entrada ali do templo? E quem colocou ela lá? Quem terá sido? Vá pensando aí, né? Vá pensando. Eis que a glória de Deus, de Israel, estava ali, como a glória que eu vira no vale. Não era para ter a imagem, ela estava lá, mas ele também, o profeta teve a visão da glória de Deus. Sabe, irmãos, não se discute quando o profeta fala, né? O profeta de Deus, na Bíblia, quando ele fala, não se discute. E sabe por quê? Porque o profeta sempre é quem tem a visão de Deus. Quantos homens estavam com ele? Lá no início? Quantos? Quantos anciãos estavam? Eu deixo filar, pode ver lá na Bíblia. 70 anciãos. Mas quem teve a visão? Quem teve a visão? O profeta. Por que o profeta tem a visão? Porque profeta, irmão, sempre vai ter a visão. Não é a todo mundo que Deus dá visão. Deus dá visão ao profeta. E às vezes é difícil aceitar que a visão do profeta está sendo a visão de Deus. E Ezequiel, Jeremias, Isaías e todos os outros profetas tiveram dificuldade em ser profetas, porque foram chamados num momento difícil de apostasia. E Ezequiel estava vendo aqui a profundidade da apostasia do povo de Deus naquela época. Então ele é levado pelo Espírito, o Espírito pega ele pelos cachos, leva à entrada do templo
né? Alguém quer dar forma ao Espírito Santo e não vai conseguir, viu? Se você quiser entender ele numa forma que você pensa, você não vai conseguir. E ele chega lá, vê essa imagem. Agora Deus diz assim: filho do homem, levanta os teus olhos para o norte. Verso 5. E levantei meus olhos para lá, e eis que a banda do norte, à porta do altar, estava uma imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? Deus agora dá uma visão ao profeta de que eles estão cometendo idolatria dentro do templo. Mas a gente vai estudar alguma coisa interessante mais. Deus não chamou os 70 homens para ter a visão. Ele chamou quem? Apenas o profeta. As grandes abominações que a casa de Israel aqui faz, que me afasta do meu santuário, pois verás coisas maiores ainda. O que estava tirando a presença de Deus do santuário? O que estava? A prática idólatra do povo de Jerusalém. E o povo de Jerusalém era o povo de quem? De Deus. Era a nação escolhida, era o povo escolhido. Então ele diz assim, verso 7 agora. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então disse: filho do homem, cava naquela parede. Deus agora começa dando a Ezequiel a visão do que estava dentro do santuário. Ele viu a entrada, agora ele começa a observar o que está dentro do santuário. E ele manda então o profeta cavar na parede, para que ele pudesse enxergar dentro do santuário. Irmãos, Deus não chamou ele para que ele tivesse uma visão humana do que estava vendo. E é por isso que Deus diz assim: vem e cava, porque eu vou te mostrar mais coisa ainda. Vocês acham que era fácil ser profeta? Não era, porque o profeta via coisa que os outros não viam. E eles tinham que anunciar para eles aquilo que só ele viu. E eles podiam crer ou não crer. Então, quando ele cava na parede, ele começa a ver, numa ótica de Deus, o que estava acontecendo dentro do santuário. Para eles que estavam adorando, estava tudo como? Perfeito. Estava tudo ótimo. Estava dando tudo certo. Embora eles estivessem praticando a idolatria, eles ainda eram chamados de povo de Deus. Embora eles estivessem cometendo abominações diante dos olhos de Deus, eles eram povo, eles eram chamados pelo nome do Senhor. E isso para eles era garantia, era uma segurança de que estava tudo bem. Então Deus chama o profeta para que na ótica de Deus ele pudesse ver o que estava acontecendo. E por que o profeta? Porque os outros não tinham a visão de Deus. Mas eles viviam servindo no santuário, eles viviam prestando serviço espiritual, mas não tinha a ótica de Deus. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei, e eis que vi toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintadas na parede ao redor. Imagine você, agora nós vamos fazer uma pequena ilustração, não me leve a mal. Imagine você, se a igreja aqui tivesse com as paredes todas pintadas. Era isso que estava acontecendo. Uma adoração idólatra. Por quê? Porque um culto, irmãos, um louvor, um serviço que não é prestado em espírito ao Senhor,
mas que é para o louvor próprio, isso não é de Deus. O Sr. White diz que quem presta um serviço a Deus, tentando se exaltar, presta um verdadeiro culto a Satanás. Isso é sério? Isso é sério. Muito sério. E acontece muito, irmãos. A vaidade não é que aquela nação tinha de prestar o culto a Deus e de ser chamado pelo nome do Senhor. Muito bem, vamos seguindo. Ele diz o seguinte: disse-me, entre e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então ele entrou e viu esses répteis, esses animais sendo adorados. Por que era no templo essas coisas feitas? Porque nem todo mundo sabia disso. As pessoas que não tinham acesso ao templo, elas não sabiam disso. Eles podiam praticar isso lá dentro sem os outros saberem. Apenas eles que estavam ali sabiam o que estavam fazendo. E então, queridos, diz aí que 70 homens dos anciãos da casa de Israel, de Jazamias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão um incensário, e o aroma do incenso subia, irmãos. A loucura da adoração. Começaram a oferecer incenso a ídolos, pensando que é Deus. E o que é que eles pensavam assim? Ah, Deus não nos vê. As pessoas não nos vê, Deus não nos vê. Ninguém sabe o que nós estamos fazendo aqui. E olha só aí no capítulo 11 e no verso... No verso 2 diz assim, que disse-me, filho do homem, são estes os homens que maquinam belezas e aconselham perversamente na cidade. Quem fazia isso? Os líderes espirituais. Eles maquinavam belezas. Eles faziam o povo escorregar. E aqui então, irmãos, eles são retratados como aqueles que são culpados pelo pecado, às vezes, muitas vezes, dos líderes espirituais do povo de Deus. E eu estou falando aqui, e Ezequiel estava falando, estava vendo aqui, o que acontecia com a liderança de Deus naquela época. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Gente, aqui Deus denuncia ao profeta o pecado da liderança. Isso aqui é muito pesado, meu irmão. Você já se deu conta disso? E as pessoas então não entendem muitas vezes como deve-se realmente adorar a Deus. Irmão, você é líder, você tenha cuidado. Tenha cuidado nas suas ações. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas nós podemos sim servir melhor ao nosso Deus. Ele nos capacita, Ele nos dá condições. E quantas coisas, irmãos, acontecem por conselhos de pessoas que fazem a igreja ir ao deslize. E quão terrível é quando às vezes isso é da parte da liderança. Eu sei que você pode estar pensando aqui que eu vim fazer, né, um sermão de automoralidade. Não tem nada a ver com isso. Se Deus colocou no meu coração essa palavra, não olhe para mim. Fale com Ele, reclame que Ele mandou eu falar isso aqui nessa manhã.
Diga a ele assim: Senhor, eu não gostei porque o Senhor mandou a irmã Glória falar isso nessa manhã na igreja. Deus está pesando os nossos pensamentos. Deus está pesando as nossas atitudes. Deus está pesando o comportamento da liderança. Um líder não é um ser dominante. Um líder é um ser a serviço do céu. Quando a gente perde esse foco, irmãos, nós vamos acabar em maus lençóis. Você já pensou que tanta gente hoje pede o Espírito Santo? Movimentos e mais movimentos pedindo a chuva, o derramamento. Não, irmãos, não vai acontecer se a nossa vida não mudar. Você vai fazer feito aqueles profetas de Baal, que gritavam por aquilo que não acontecia? Porque a senhora White diz que Deus jamais derramará o seu Espírito sobre aqueles que têm no seu caráter uma nódoa. Isso é pesado? Sim. Mas deve ser dito. Eu estou aqui me sentindo Ezequiel da vida. Mas só que eu digo um negócio para vocês. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Se Deus me mandar, eu não estou nem aí se o fogo vai descer. Deus não me chama a covardia. E jamais vou ser covarde aquilo que o Senhor me chamou. Jamais me negarei. Se ele disser, filha, tem um morro, sobe lá e toca fogo no miolo do morro, você pode ter certeza que eu vou fazer isso. Só vou pedir a ele que bote força nas minhas pernas, que eu não tenho mais, não é? Para subir o morro. E o resto eu vou fazer sim, irmãos. Por que não? Ah, irmãos, eu já trabalhei muito aqui na igreja. Eu já fiz coisas maravilhosas junto aos irmãos, para a glória de Deus. Mas eu não morri. Às vezes, nós somos um pouco desprezados. Quando a gente vai ficando velhinho, vai ficando encostado. Aí você não serve mais. Irmão, você se engana. Quanto mais o meu é apurado, mais ele é doce. E eu sei que aqueles que são mais velhos aqui na igreja, que tem uma vida com Deus, que tem uma comunhão com Deus, que tem uma história com Deus, isso não vai ser apagado, irmãos. Pode ser apagado da tua memória, não do céu. Deus chama homens e mulheres para agir diferente, para ser diferente, para fazer diferente, para fazer a diferença. Se nós somos semelhantes a tudo que acontece, nós não temos diferença nenhuma. E não adianta se orgulhar do nome de Israel. Então, meus queridos, diz aí que os anciãos da casa de Israel faziam nas trevas coisas terríveis. Mas ele disse assim, você acha isso pouco? Ainda vou mostrar coisa maior. Mas que coisa maior poderia ser, né, irmãos? Então aqui ele diz o seguinte, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz é o neto de Noé, filho do Nimrod. Ele desceu à sepultura e teve um filho. Depois de 2 anos a mulher dele engravidou e disse que esse filho era de Tamuz, que foi morar no sol. Hein? Foi Renato que falou. Então era filho de Tamuz, que foi morar no sol. E ali desenvolveu-se uma adoração. As mulheres traziam presentes para celebrar o nascimento de Tamuz. Vocês lembram que no Natal acontece um negócio assim? Não é? As pessoas se reúnem em torno de uma... Foi daqui que começou o negócio.
E que depois se desenvolveu essa cultura do Natal, né? Da adoração ao sol. São cerimônias que não tem nada a ver com a vida espiritual. Mas quem estava fazendo isso, queridos? As mulheres de Israel. Já pensou, irmã? Agora eu vou falar para todo mundo, né? O pecado da liderança era terrível? Era. Mas agora, este pecado era mais terrível ainda, porque este pecado envolvia as senhoras, as jovens, as senhoras da igreja de Israel. Elas tinham uma adoração a este menino chamado, que no fundo isto era uma adoração dirigida a quem? Ao sol. Isso era mais abominável e mais idólatra atitude que o povo de Israel tomava. Esse Deus aqui, que foi adorado, esse Tamuz, Deus pagão, ele, segundo a lenda, ele era um Deus da fertilidade. Então as mulheres, elas iam fazer esse ato de adoração para ficarem mais bonitas, mais sensuais, mais atraentes, mais não sei o quê. E para engravidarem também. Era o Deus da fertilidade, da sensualidade e de tudo mais aí. Queridos irmãos, será, eu não estou aqui jogando pedra em ninguém, nós estamos vendo a palavra de Deus. Será que olhando para nós, tem coisa semelhante? Eu não quero aqui apontar dedo, eu não gosto disso, eu detesto isso. Eu venho falar da palavra, eu não aponto o dedo de ninguém. Se você está sentindo-se incomodado, fale com o Espírito Santo que está falando com você agora. E diga a ele, eu estou incomodado. Você trouxe essa mulher para me incomodar. Foi mesmo, meu irmão. Eu estou aqui para incomodar você. Glória a Deus. Eu estou aqui para ser incomodada. Porque Deus primeiro fala para mim, depois eu falo para você. As mulheres querendo, né? Aparência. Claro que é legal ficar bonitinha, não é verdade? Bonitinha, jeitosinha, né? É legal. Agora, irmãos, nós estamos entrando num processo tão difícil que já não se vê mais quem é quem. Quem é quem. Entende? Já não há mais diferença. Quando eu entrei na igreja, foi engraçado. Que tinha umas situações que alguém, né? Sempre as pessoas de fora olham e falam alguma coisa. Assim, Glória, por que você não usa um negócio assim, né? Ainda era jovem e tal. Eu disse, minha filha, nunca usei a minha vida toda, por que eu vou fazer agora? E agora, depois de veinha, né? Ainda tem gente que vem aconselhar determinadas coisas. Ó, você vai ficar legal, bonitinha. Tá jóia, eu vou ficar... Não, eu já sou. Que modéstia, né? Eu já sou. Então veja, você já é linda, minha filha, você já é filha de Deus, você já é salva em Jesus, você já é linda, e o teu brilho não é de uma coisa que você usa, uma coisa superficial. O teu brilho está nos teus olhos, está na tua palavra, o teu brilho está no teu agir, no teu ser, o teu brilho está na tua essência. Por que você tem que cometer esse pecado? Porque agora nós temos que nos subjugar à sociedade. Veja como a nossa adoração é frágil. Qualquer coisa nos tira do sentido da vida. Eu não estou nem aí o que é que você faz, o que é que você usa, o que você deixa de usar, como é que você se apresenta, bababá. Sempre há uns comentários, né? E então esse tá de Facebook, né, meu filho? É um problema, não é não? Mas eu espero, irmãos, que Deus nos ajude a vencer esses desafios. Eu espero, porque vai acontecer coisa pior ainda. E vamos ver o que é que vai ser pior.
Levantou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e adoravam quem? O sol, virados para o templo. A cegueira espiritual cada vez mais estava aumentando, e eles agora começaram a virar as costas para o templo. Em outras palavras, eles viravam as costas para Deus. Estou nem aí para você, se você está aí, se você vai chegar. Estou nem aí se sua glória se manifesta aí. Então, meus queridos, essa é a situação do povo de Israel. E nós podemos, então, trazer esta figura de linguagem do profeta para os nossos dias? Sim, por que não? O que é que vai acontecer? Esse ato aqui da adoração ao sol, ele está alcançando o seu cumprimento quando a adoração do domingo ela for imposta. Então, é esse momento em que as pessoas, todas, inclusive alguns adventistas, vão estar lá no meio. Vão virar as costas para Deus para adorarem, para aceitarem a marca da besta, para fazer a verdadeira adoração só. Essa maneira de adoração que está sendo instituída no mundo, ela já aconteceu, os profetas já mostravam e denunciavam de que ela estava acontecendo. E então Ezequiel viu em visão que isso já acontecia na época dele. Vamos lá? Muito bem. Então me disse, eis filho do homem, vês filho do homem, é isto, de pouca importância para a casa de Judá, o fazer eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, o que isso provoca numa sociedade. Esse tipo de falta de direcionamento espiritual provoca na sociedade a violência, o desrespeito às leis de Deus, o desrespeito a Deus. E nós, se agirmos dessa maneira, vamos então estar incluídos entre aqueles que também estão provocando o desrespeito ao Senhor. Cuidado, irmãos. Nós andamos numa linha muito séria. Queremos ser salvos, mas não vamos ser salvos de qualquer jeito. Queremos ser salvos, mas não pense que alcançaremos o céu se nós não buscarmos a santidade de Deus. A salvação é de graça, é tudo providenciada, é um ato do amor do Senhor Jesus por nós, mas, escuta bem, não é de qualquer jeito. Esse evangelho que diz que você vai para o céu de qualquer jeito, abra do olho. Até porque Deus não pode levar para o céu quem gosta das coisas daqui. Deixa eu dizer para vocês por quê. Chegar lá e ele diz assim, poxa, não tem isso, não tem aquilo, não tem... Né? Então Deus ia ser incomodado o tempo inteiro por esses que iam ser salvos. Iam para um lugar onde eles não gostariam de estar. Para você ir para o céu, você tem que começar sentindo o gosto do céu aqui. Mas isso tem um preço. O preço do amor ao sacrifício de Jesus. Eu entrei no desafio outro dia muito grande. E eu chorando disse a uma pessoa, eu não tenho coragem de trair o meu mestre. Irmãos, há tantas coisas que nos chamam para trair o nosso mestre. Eu sei o quanto é difícil para você, porque é para mim. Eu não sou imune das coisas que acontecem no mundo. Mas eu quero dizer que você sempre pense nisso. Não vou trair o meu mestre. Todas as vezes que a você for solicitado coisas que você entristece, o Senhor Jesus diga assim, não vou trair o meu mestre. E se você não trair o seu mestre, ele te colocará lá. Irmãos, a hora avança. Muito bem.
Então, depois de tudo isso, pelo que também eu tratarei com furor, os meus olhos não pouparão e nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Deus também denuncia o pecado dos príncipes de Israel. Aqueles governantes de Israel. Aqueles governantes de Israel eram responsáveis por permitir que o povo fizesse tamanha barbaridade. O que acontece no mundo hoje, irmãos? Um agrupamento de líderes que estão também permitindo o povo que eles façam o que está no coração. Aliás, financiam campanhas onde as pessoas podem se perverter, as pessoas podem virar as costas para o templo e dizer não a Deus. Eu não me incomodo porque Deus não está aqui. No capítulo 9, meus irmãos, eu vou fazer um rapidinho comentário dele. Capítulo 9, Ezequiel tem a visão de que ele escutava uma voz que gritava em alta voz e dizia assim: Deus chama agora homens com armas de destruição. Aparece 6 homens com armas de destruição. E a ordem de Deus para eles foi assim: marcha pelo meio de Jerusalém. Você pode acompanhar o texto aí, se quiser. Marcha pelo meio de Jerusalém e marca os homens que gemem e choram por causa das abominações que se cometem neste mundo. Eu não estou lendo, mas o texto está aí. Vocês devem estar vendo por aí. Então as pessoas tinham que ser assinaladas para que a nação pudesse ser destruída. Primeiro ia haver esse movimento de que as pessoas fossem assinaladas. Então, ele vê, Deus chama, grita, chama 6 homens armados. No meio deles tinha um de branco. E esses homens vêm com uma missão de destruir a terra. Eram os executores. Os executores. Antes disso, tem a cena de que Deus diz assim, olha, presta atenção aos homens que gemem e choram por causa das abominações que se cometem na terra. Então, veja bem, viver tranquilamente, né? As pessoas estão adorando o mundo, algumas pessoas estão achando bem legal aí. Que bom, que bacana, que maravilhoso, né? Não tem isso? Tem isso, irmão. Mas eu quero dizer a você, quem o Senhor Jesus Cristo disse que quem conquista o mundo perde a vida. Quem quer ganhar a vida, ganha todas as coisas. Então, esses homens vêm com essa missão, e agora eu quero aqui, esse é um texto, irmãos, que está no Apocalipse 7. Você faz a ligação 7 do Apocalipse com 9 de Daniel, 8 e 9 de Daniel. Então, eles vêm para fazer o trabalho de exterminar. Eles entram na cidade e para exterminar, antes disso, eles vão ser assinalados. Eu quero falar para você aqui, Apocalipse 7, que fala pode falar com força, do selamento. Então, veja bem, estamos num processo em que está acontecendo no céu o selamento. A Bíblia diz, importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo. E então, no tribunal de Cristo, para que cada um preste conta do bem ou mal que tiver feito por meio da sua vida. Então, veja só, nesse tribunal, está acontecendo, e também está acontecendo uma coisa interessante, o selamento dos últimos dias. Nós estamos em profecias finais. E nós precisamos entender que é tempo de selamento. Deus mostrou o pecado de Israel, mostrou que era iminente a sua destruição, e mostrou também que era preciso uma preparação naquele momento. E Deus então manda o anjo para selar, manda Jesus para selar a todos nós.
Todos nós que quisermos o selo do Deus vivo, vamos ter que andar na contramão, vamos nos opor ao mundo, vamos nos opor à falsa adoração. Isso tem preço, mas tem valor. Eu quero saber se você quer ser selado, irmão. Eu quero saber se você quer ser selado. Quantos querem ser selados aqui? Louvado seja Deus. Os anjos estão vendo que você quer, viu? Olha, está subindo agora o seu registro para o céu. Seu nome, seu anjo relator está aí do teu lado na igreja, anotando o que você hoje disse. Eu quero